A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje quarto domingo do tempo comum. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, vai nos dizer assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando a cada domingo o ministério público de Jesus. Já ouvimos nos evangelhos anteriores que ele já anunciou a conversão. Olha, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Nós ouvimos que ele já chamou os primeiros 4 discípulos. Agora, Jesus realiza o seu primeiro discurso. No Evangelho de Mateus, o discurso inaugural de Jesus. Dentre esse Evangelho riquíssimo, em que nos são apresentados 5 discursos, este que nós ouvimos hoje, das bem-aventuranças, é o início desse grande discurso da montanha, que Jesus dirige a todas as pessoas. O evangelista vai nos dizer que multidões se aproximavam de Jesus, assim como seus discípulos. Então, os destinatários do discurso são todas as pessoas, e não somente ali os seus discípulos de forma restrita, não. É destinado a todos, assim também o seu conteúdo se volta para todos. Um outro aspecto desse evangelho, que dentre tantas coisas poderíamos elencar, mas o lugar, a montanha, ela tem um significado prático no sentido de Jesus sobe a montanha para poder pronunciar o seu discurso para que as pessoas possam ouvir. Vamos ter em mente que naquela época não existia microfone e caixa de som. Então era no gogó. Ele subiu a montanha para pronunciar o seu discurso, para que aquelas multidões pudessem ouvir os seus ensinamentos. Mas também subir a montanha, ela tem um significado teológico. Foi da montanha que Deus falou com Moisés e ali fez a sua aliança. E agora Deus está falando novamente na pessoa de Jesus. É a manifestação da vontade do Pai por meio das palavras de Jesus. A montanha. Ele subiu para falar, subiu para se pronunciar, para manifestar a vontade de Deus. E outra característica desse evangelho, logo no início, ainda nem entramos nas bem-aventuranças, somente o início do evangelho que Mateus nos coloca alguns detalhes que fazem toda a diferença. O evangelista vai nos dizer que Jesus estava sentado. Jesus, ao pronunciar o seu discurso, subiu a montanha e ele se sentou, ou seja, se sentou para ensinar, a postura do mestre, e ao mesmo tempo ele é reconhecido como quem tem autoridade,
como quem tem dignidade. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai falar, é Jesus que vai falar. Então, ele se senta, postura do mestre, de quem tem autoridade. E diante dessa realidade, nos é colocada a presença dos discípulos. Os discípulos que se aproximam para ouvir o Senhor. Olha que belo, os discípulos se aproximam para ouvir o Senhor. Será que nós temos feito igual? Será que temos nos aproximado do Senhor? Será que temos dedicado tempo para ler a Bíblia? Para visitar o Santíssimo Sacramento? Para prestar atenção nas homilias dos padres? Participar de uma novena, das pregações? Será que nós temos dedicado tempo para ouvir o Senhor? Os discípulos se aproximaram para ouvir. O Senhor iria falar. Por isso, o evangelista nos traz essa realidade, que os discípulos estão próximos e são os principais destinatários de seus ensinamentos. Os discípulos estão próximos do Senhor e são os principais destinatários deste ensinamento. E Jesus começa a ensinar as multidões, começa a ensinar os seus discípulos. Isso mostra que ele é mestre. Ensinar será a sua atividade, que vai ser repetida, continuada, e os discípulos darão continuidade. E nós somos chamados para dar continuidade, de ensinar esse mesmo evangelho que Jesus pronunciou. E agora nós entramos nas bem-aventuranças, nas 8 que Mateus nos coloca, nesse evangelho tão rico, esse evangelho que nos coloca grandes realidades, carregadas de significado. Mas para entendermos um pouco essas bem-aventuranças, vamos entender como é que funciona. Jesus se utiliza de uma forma, se utiliza de um método para dizer as bem-aventuranças. A primeira é que ele proclama bem-aventurado, a proclamação da bem-aventurança. Depois ele coloca ali algumas características das pessoas e depois ele vai descrever um acontecimento. Ou seja, ele coloca ali a consequência, que seria o resultado, ele coloca uma condição, ou seja, uma circunstância, e depois ele coloca a causa, acrescentada de um porquê. Essa seria a estrutura básica dessa bem-aventurança. Jesus quer que sejamos plenamente felizes. Por isso tem esse elemento comum em todas as 8 bem-aventuranças. Ele coloca bem-aventurados, ou seja, expressa uma singular felicidade. Os bem-aventurados são aqueles que se alegram e exultam por fazer a vontade do Pai. E Jesus nos indica essa alegria. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria qualquer, é uma alegria plena. A bem-aventurança nos indica essas realidades. Jesus indica as condições, ele ensina os caminhos e ele revela a ação divina. Por isso ele vai dizer: bem-aventurados os pobres no espírito. Pobre no espírito significa dizer total dependência de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Bem-aventurados mansos. Ele vai dizer, significa essa convivência pacífica, dominar as próprias emoções. Será que nós temos feito isso, dominado as nossas próprias emoções, ou temos agido por impulso? Convivência pacífica na nossa casa, será que temos agido dessa forma? Ele continua: bem-aventurados aflitos, ou seja, os aflitos aqui são aqueles que participam do sofrimento do outro. É uma forma de amor ao próximo, de expressar a sua dor, o seu luto, participar do sofrimento do outro. Bem-aventurado
os aflitos. E ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, fome e sede de justiça é um desejo ardente de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não se conformar com realidades de injustiças, de algo que é contrário ao Evangelho. Fome e sede de justiça, colocar em prática o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, ou seja, é o justo comportamento em confronto com o outro, ser justo em nossas ações. Bem-aventurados misericordiosos, agir com misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, ou seja, o centro da relação com Deus e com os homens deve ser puro. Não podemos nos relacionar com Deus com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Não. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados promotores de paz, aqueles que promovem a paz e por essa causa se empenham. Será que temos promovido a paz, nos empenhado para isso? Bem-aventurados perseguidos, ou seja, aqueles que são rejeitados e expostos aos sofrimentos por seguir o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados são vocês, felizes são vocês. Portanto, a verdadeira felicidade consiste em praticar os ensinamentos de Jesus, praticar a justiça. E é isso que Ele nos chama para refletirmos hoje, sobre a nossa felicidade. Só seremos felizes de forma plena se estivermos praticando seus ensinamentos. Não colocar felicidades em coisas efêmeras que passam, mas na sua palavra que não passa. Jesus nos apresentou ali as suas 8 bem-aventuranças. Vamos pensar, refletir um pouco, fazer com que o Senhor possa cada dia falar no nosso coração, para que de fato possamos colocar em prática os seus ensinamentos, para que possamos ser pobres de espíritos, mansos, para que possamos ser misericordiosos, pessoas que têm um coração puro, promotores da paz, pessoas que pratiquem os ensinamentos de Jesus. Por isso, coloquemos nele a nossa confiança, coloquemos no Senhor toda a nossa vida, porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história e Ele não nos deixa só. E Ele nos chama para a felicidade plena. Esse é aquilo que a liturgia nos apresenta hoje. O Senhor nos chama para sermos felizes. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.